Algumas histórias da Guerra Fria, aos poucos vão sendo reveladas para o mundo. Dentre elas, existem os relatos de dias nos quais a guerra entre as superpotências quase eclodiu. Porém, por algum motivo, decisões foram retomadas e pessoas, no lugar certo e na hora certa, foram as vozes da razão. Todavia, um astronauta apontou para um lado onde os governos evitam falar. Será que alguma força fora do nosso controle teria impedido um desastre global? Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Os supostos dias em que aliens evitaram uma guerra nuclear. E se for verdade? A corrida espacial foi fundamental para o desenvolvimento de novas tecnologias durante a Guerra Fria, travada por Estados Unidos e União Soviética. Muito do que foi usado por cientistas como tecnologia de ponta no passado, hoje se transformou em componentes de eletrodomésticos ou mesmo objetos. Mas naquela época, a maior preocupação sobre a criação de novas tecnologias era de uma possível guerra nuclear entre as grandes potências. De certa forma, o mundo vivia na esperança de se ultrapassar novas fronteiras e, ao mesmo tempo, sentia o medo da aniquilação. Durante a Guerra Fria, o famoso relógio do juízo final, criado por um comitê do Bulletin of the Atomic Scientists, chegou a marcar 2 minutos para a meia-noite, o que chegou até a inspirar a música 2 Minutes to Midnight, da banda Iron Maiden. Isso significava que estávamos a 2 passos da aniquilação. Os bastidores da Guerra Fria estavam a todo vapor e diversos momentos muito tensos colocaram o mundo em risco. Entre esses momentos, podemos citar a crise dos mísseis cubanos e os testes nucleares, realizados tanto por Estados Unidos quanto pela União Soviética. A primeira viagem à Lua foi um passo em direção à esperança e à prosperidade. Em 1969, Neil Armstrong se tornou o primeiro ser humano a pisar na Lua durante a missão Apollo 11. Depois da Apollo 11, veio a Apollo 12, também bem sucedida. A superioridade americana no espaço era um sinal de quem sairia vencedor. Em 1971, a missão Apollo 14 foi a terceira empreitada bem-sucedida do homem à Lua. Participaram dela os astronautas Alan Shepard Jr., Stuart Rose e Edgar Mitchell. Ao todo, a missão durou 9 dias. A Apollo 14 teve como função cumprir os objetivos que a missão Apollo 13 não conseguiu por problemas técnicos e que quase resultou na morte de seus tripulantes. Entre esses objetivos estavam experiências envolvendo o solo lunar, que inclusive chegou a ser coletado como amostra, sendo considerada um terror. Ao mesmo tempo que as novas descobertas iam sendo feitas a respeito da Lua, várias dúvidas iam sendo geradas. A comunidade científica queria ter mais detalhes a respeito do nosso satélite natural. E junto com essas perguntas não respondidas, chegavam as teorias de conspiração. Uma delas era a de que a NASA teria encontrado provas de vida alienígena na Lua. Outras apontam que os americanos chegaram até a fazer contato com os extraterrestres. Todavia, isso jamais foi admitido pelas autoridades e, ao mesmo tempo, nenhuma prova contundente chegou a ser encontrada. Se lembra que eu citei que na missão da Apollo 14 havia 3 astronautas e entre eles Edgar Mitchell? Depois de completar de forma impecável sua missão, Mitchell continuou trabalhando em pesquisas relacionadas ao espaço. Quando se aposentou, Mitchell fundou o Institute of Noetic Sciences, em português, Instituto de Ciências Noéticas.
Esse instituto se dedicava a estudar fenômenos que a ciência não conseguia explicar com clareza. Entre eles, estavam os dos fenômenos envolvendo OVNIs. Infelizmente, aos 85 anos de idade, Mitchell faleceu no dia 4 de fevereiro de 2016, na Flórida, Estados Unidos. Inclusive coincidindo com as comemorações dos 45 anos da sua viagem à Lua. A sua morte foi lamentada pela comunidade científica e rendeu homenagens da NASA. Diversos ufólogos e pessoas que, de alguma forma, procuraram entender mais sobre a astronomia ou fenômenos envolvendo OVNIs, expressaram o seu pesar. Porém, em algumas entrevistas dadas um pouco antes de morrer, Edgar Mitchell fez declarações espantosas. Ele disse que alienígenas pacifistas visitaram a Terra. O objetivo deles? Impedir que um conflito nuclear se instaurasse durante a Guerra Fria. Essas entrevistas coincidiram com o aparecimento de um vídeo gravado anos antes, no qual ele fala sobre extraterrestres a uma equipe de TV americana. O vídeo tem pouco mais de 4 minutos, mas surpreende pelo fato de que quem está falando é simplesmente o sexto homem a ir à Lua. Em nenhum momento do vídeo ele fala que entrou em contato de forma direta com os alienígenas. Ele também não fala sobre a possibilidade de ter tido encontros com extraterrestres durante o período em que os astronautas estavam na Lua. A fala do americano é a respeito de conversas que ele teria tido com oficiais de alto escalão, responsáveis por bases militares dos Estados Unidos, espalhadas pelo país e até algumas no resto do mundo. Muitos, antes de morrer, contaram a Mitchell sobre OVNIs que circundavam esses locais desde a Segunda Guerra Mundial. De acordo com Mitchell, como era de se esperar, a tecnologia dos extraterrestres era muito superior a qualquer uma já desenvolvida pela humanidade. Na sua conversa com os militares, lhe foi dito que seria impossível travar uma guerra contra essa civilização. Se eles fossem seres que quisessem nos conquistar ou nos aniquilar, assim o fariam. Por causa disso, os militares concluíram que era melhor não interferir. Segundo Mitchell, o então presidente americano Harry Truman, que assumiu o comando após a morte de Roosevelt, convocou uma reunião emergencial para discutir o que fazer com os OVNIs. Os militares, então, o aconselharam a fazer com o que eles já estavam fazendo. Nada. E, além disso, negaram oficialmente qualquer avistamento de naves, justificando que se tratam de luzes ou objetos comuns. Por fim, ficou decidido ainda que tentativas de investigações de civis seriam desacreditadas e, por vezes, desencorajadas. Mitchell afirma que essa é a atitude tomada até os dias de hoje. Em outras entrevistas, Mitchell foi ainda mais longe. Os alienígenas estariam monitorando os testes atômicos feitos pelos americanos na costa oeste dos Estados Unidos. Ele afirmou que os extraterrestres tinham a capacidade não só de muitas vezes voarem sem serem identificados, como conseguiam desativar com facilidade os locais que continham mísseis com ogivas nucleares. E conforme contou, isso teria acontecido algumas vezes ao longo da Guerra Fria. Inclusive, até mesmo mísseis disparados teriam sido abatidos por naves de outros planetas. O único detalhe um pouco vago a respeito dessas ajudas alienígenas foram justamente os dias nos quais os extraterrestres teriam nos salvado. Em nenhum momento, essas datas foram especificadas ou detalhadas por Mitchell ao longo das entrevistas. Isso fez com que muitos ufólogos passassem então a tentar achar conexões entre avistamentos de OVNIs perto de bases militares e dias nos quais as tensões entre Estados Unidos e União Soviética estavam elevadas. Por outro lado, céticos
costumam afirmar que toda a experiência que Edgar Mitchell teve na Lua teria de alguma forma afetado sua parte psicológica e que, por causa disso, ele não seria mais uma fonte tão confiável a respeito de informações sobre alienígenas, por exemplo. Para você ter ideia do quanto a experiência na Lua mexeu com todas as crenças que Edgar tinha a respeito de sua vida, ele mesmo já afirmou que nunca mais foi o mesmo. Quando voltou, por 2 anos, não se barbeou e, assim que chegou em casa, se separou de sua esposa e se casou com outra mulher. Para completar, ele ainda começou a fazer sessões de hipnose para tentar se lembrar da viagem e da sensação que ele tinha quando estava na Lua. Segundo o próprio Mitchell, aquela foi a situação mais intensa de toda a sua vida. Ele chegou a declarar que foi uma experiência visceral e que queria ter isso novamente. Ele passou o resto da sua vida se dedicando a pesquisas científicas. O próprio Instituto de Ciências Noéticas, que eu citei anteriormente, é uma prova de sua busca por conhecimentos e respostas era praticamente insaciável. O que fez com que Edgar Mitchell fizesse essa suposta revelação muito tempo depois será sempre um mistério. E se tudo o que ele disse é real ou não, só o tempo nos dirá. O fato é que sua entrevista chocou muitas pessoas. E pelo fato do astronauta ter sido um homem com grande respeito das pessoas em seu entorno, colaborou-se para, ao menos, se criar uma suspeita a respeito dos fatos. Outro ponto a salientar é que nenhum representante do governo ou instituição comentou de forma oficial sobre as falas de Mitchell. Portanto, alguns ufólogos e curiosos conduzem atualmente investigações privadas a respeito do que foi dito pelo astronauta. O curioso é que isso se encaixa justamente com as falas de Mitchell em seu vídeo nas entrevistas a jornais e revistas. Será que é tudo uma coincidência? Ou ele realmente estava certo? E se for verdade? Infelizmente, eu vou ficando por aqui. Te vejo num próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.